Jamendo.com. Jamendo.com. Paz do Senhor, Bereanos Podcast no ar, mais uma semana, Carlos. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais um episódio do nosso Bereanos Podcast, trazendo mais uma vez um tema importante e muito, muito atual. E para isso nós trouxemos convidados mais que especiais para estar aqui conosco hoje, para a glória de Deus. Passear no assunto. Dá um show aqui, estão extremamente preparados. Amém. Quero convidar você para compartilhar logo esse link, distribuir, chama todo mundo aí. Ó, gente, o assunto do podcast de hoje está demais, você não pode perder. E a gente quer saudar o presbítero Tiago Chacon. Pai do seu irmão, Tiago. Pai do seu irmão Sandro, pai do seu irmão Vinícius. Amém. Pai do senhor Josadac. E também a todos que estão também nos acompanhando, assistindo. Para nós é uma alegria poder estar aqui mais uma vez e pela primeira vez nesse novo formato. Tivemos a oportunidade de ter participado no Jovens Conectados e agora dentro dessa nova dinâmica, né, que tem sido também de bênção, de grande informação também, e tem ajudado bastante na edificação também das nossas vidas. Queria aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a Deus pelo privilégio, ao nosso pastor,
pela oportunidade. E também mandar um abraço, um beijo para minha esposa, para os meus filhos, que com certeza vão estar acompanhando. E também a juventude, os irmãos ali em Vila da Caixa 1, né? Mandar a paz do Senhor para todos eles também. Não pode esquecer da esposa, né? Não pode esquecer da esposa. Não, ele botou até aqui escrito no tablet. Importantíssimo. Amém. Pai do seu irmão Jododac. Pai do seu irmão Sandro, Amém. Pai do seu irmão Vinícius, Pai do Amém. seu irmão Tiago Chacon. E Pai do Senhor a todos que nos ouvem aí, nos assistem, né? Através desse programa maravilhoso. Também queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao pastor Cândido, pastor da igreja, pela confiança. E também, pegando aqui a carona do nosso irmão Tiago Chacon, agradecendo a minha esposa, a irmã Edna, né, também aos meus filhos, Bernardo. Aprendeu, viu? Aprendeu. Exatamente. Aprendeu rápido. Bernardo e Benício, né? Então, minha família maravilhosa, né? Então, só alegria, né? Compartilhar um pouco do nosso conhecimento aqui com vocês e que tudo sirva para a edificação, né, da igreja, né, para a honra e glória de Jesus. Pois bem, a conversa hoje vai ser uma conversa bem livre. A gente vai falar sobre vários assuntos, principalmente assuntos atuais que estão sendo enfrentados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Justamente. Nós estamos vivendo, no nosso país especialmente, um cenário político-social muito intenso, especialmente o que a gente se refere como as famosíssimas fake news, as notícias falsas. O que é que vocês podem dizer a gente de maneira, pelo menos, introdutória sobre esse tema? As fake news, né, que tem sido essas notícias, né, falsas, e aí você parte daquele princípio assim, até que ponto a notícia é falsa? Quem é que está fazendo esse julgamento do que é falso e do que é verdadeiro? Tem coisa que é bem óbvia, assim, por exemplo, o pessoal pega, cria, né, como se fosse o perfil da rede social de alguém famoso. Isso. E é aquela pessoa falando algo absurdo, assim, absurdo mesmo, e começa a compartilhar, e o povo compartilha, dizendo assim, olha, fulano acabou de dizer isso. Isso. E é absurdo, e muita gente está falando para um público evangélico, crente, muito crente, divulgando, sem antes olhar lá, Checar. deixa eu checar se essa informação é correta, se realmente procede. Isso Outro é um perigo, exemplo né? disso são aquelas mensagens do WhatsApp que vem um textão gigante Isso. dizendo compartilha urgente isso e aquilo, e muita gente lá compartilhando em inúmeros grupos. Sem nem... Essa mensagem de WhatsApp, por exemplo, já matou tanta gente por aí. Fulano morreu e quando você vai verdade. ver, na Tá realidade, era... vivo. Então, a preocupação que hoje a gente precisa ter de fato, checar as informações, né? Não pegar da forma que ela chega e já repassar, não. Ter aquele cuidado, porque a mensagem, quando ela é colocada ali, ela com certeza tem um objetivo. Né? E a gente precisa entender qual é esse objetivo dela ter sido colocada ali. Para divulgar que uma pessoa morreu e a pessoa estando viva. Qual é o objetivo? E várias outras que a gente se depara no dia a dia. E existe hoje uma organização preparada para divulgar notícias falsas, né? Ou a gente poderia dizer até para manipular a opinião das pessoas. Justo. Exatamente. O que acontece é o seguinte, hoje, como o nosso irmão Vinícius muito bem introduziu, a gente vive numa guerra de narrativas. Exato. Né? Então, quando se fala na existência, né, de um determinado grupo divulgando, disseminando essas informações falsas, isso significa dizer que há um interesse, né? Há um interesse muito grande por parte de quem está disseminando essa informação. E hoje, como a gente vive numa época tecnológica, né, uma época muito avançada, de informações muito rápidas, né, até por conta de trabalho, estudo. Então, isso se eu posso colocar assim, um mal que ele aflige do mais velho ao mais novo, né, devido à correria do dia a dia. E esses textos, né, que vocês colocaram aqui são textos extremamente apelativos, né? Quando se vem aquela mensagem com a palavra lá urgente, então a gente já fica, opa, tem coisa nova aí. E no decorrer da mensagem ali, a gente vai vendo que, de fato, se a gente fosse deixar levar pela emoção, né, a gente vai compartilhar e aí a gente pode estar compartilhando uma coisa extremamente falsa, extremamente absurda. Né? Mas quando a gente vai olhar com calma e vai pesquisar as fontes, a gente vê que existe ali uma informação falsa e a gente vai estar corroborando para isso. Né? Ou seja, nós temos de fato o que é verdadeiramente fake news, o que de fato é uma notícia falsa, simplesmente inventada, mas a gente também tem o que a gente pode classificar como a fake news da fake news. Ou seja, existe uma notícia
que pode até inclusive ser verdadeira, mas está sendo classificada como falsa. Então aí já é outra história. Exatamente. É uma notícia, alguém diz, ele está com a água na frente dele em uma mesa branca. E alguém por trás manipular aquela informação e colocar como se fosse falsa, quando na verdade era verdadeira. Não é verdade, Monchacon? Exatamente. E o objetivo, quando se publica isso, a intenção inicial é justamente fazer com que aquela notícia corra, né? Então, se utilizam dessas pessoas que recebem aquelas mensagens justamente para ser esse agente de distribuição, né, de propagação dessas notícias. E aí, se você tem a fake news, se você tem um canal ali que vai propagar essas mensagens, então existe alguém por trás. Isso. Né? E essa pessoa que está por trás, com certeza ela tem alguns objetivos. Né? Então, qual o tipo de mensagem que ela jogou para que outras pessoas possam levar adiante, né? E dentro dessa dinâmica tem aquele termo que hoje se fala muito, que é engenharia social, né? Esse termo é muito moderno, né? Muito atual. Né? Hoje se fala muito... recente, não é isso? A engenharia social hoje, ela se tornou mais conhecida através da linguagem de TI. Né? Então, quem estuda tecnologia da informação acaba pagando uma cadeira, porque quando você vai pesquisar sobre engenharia social, ela está muito atrelada hoje à segurança, essa segurança tecnológica. Então, para proteger a empresa, proteger os dados da empresa, e aí muitas dessas empresas investe pesado em software para poder evitar que um vírus venha roubar dados, venha infectar, para poder extrair dados, extrair informações da empresa. Então, hoje, esse engenharia social é muito mais conhecido nessa área. Mas quando a gente vai pesquisar de fato esse termo, a gente percebe que engenharia social ela é muito mais ampla do que se imagina. E não somente nessa parte de TI, né? Exatamente. Então, veja, só para deixar bem claro para quem está assistindo. A gente quer ouvir falar mais sobre a engenharia social, mas a gente não está falando aqui de site de fofoca. Né? Que bota lá que, sei lá, Brad Pitt morreu essa manhã. Isso. Fofoca, né? Sim. Casamento de não sei quem acabou. A gente não está falando de fofoca, a gente está falando de pessoas que pegam a informação, manipulam a informação no intuito de manipular pessoas. Exatamente. E... Dando um exemplo de maneira muito clara, uma dessas manipulações, inclusive, aconteceu uns meses atrás, e eu vou só parafrasear para não ficar tão claro do exemplo que eu estou falando, mas quem estiver ligado vai entender. Um certo governante comprou, e lembra que eu estou parafraseando, tá? Comprou uma garrafa d'água e foi beber água. Um certo veículo de comunicação disse assim, fulano de tal, governante, bebendo tanta água enquanto tantas pessoas estão morrendo de sede. Aproveitei para beber minha água. Tá vendo? Veja, manipulou a informação. Um ato tão simples como o de beber água jogou como se aquela pessoa, aquele governante fosse um vilão. É mais ou menos nesse sentido, né? A narrativa, né? Isso. Porque você veja, é natural, é normal, é necessidade do ser humano tomar água. Mas aí a forma como ela é colocada, ela expõe a pessoa de uma tal forma que leva outras pessoas a lhe odiar por aquele ato normal, necessário. E aí vem os haters, né? Os haters, aqueles que odeiam isso. Pronto, então, colocado isso, o que é engenharia social? O senhor ia falar, eu lhe interrompi. Pode ir. Na verdade, eu iria só corroborar com tudo aquilo que o Monchacon já falou em relação a essa questão da manipulação da informação. A engenharia social, já falado aqui em relação à questão da tecnologia da informação, né, que trata a respeito da segurança de dados, só para que fique bem claro e a gente separar as coisas. E essa engenharia social, ela é até necessária e ela tem benefícios para as nossas vidas. Falando da engenharia social enquanto TI, né, enquanto tecnologia da informação. A gente estava até comentando aqui antes de entrar no ar, né, quais seriam os possíveis benefícios, né, da engenharia social olhando por esse lado da tecnologia. E aí a gente pode trazer aqui um exemplo muito prático do dia a dia quando você está querendo comprar, por exemplo, um celular. Né? Então, quando você vai comprar um celular, você primeiro pesquisa, vê a questão de preço, marca, né, a questão da capacidade do celular, se vale atender ou não.
e aí você faz uma busca, mas você não conclui a compra naquele dia. Então aquilo ali já fica armazenado, né, no histórico lá da internet e dos sites que já vendem, né, e lojas que vendem celular, esse tipo de produto. E ali, no decorrer da semana, vai aparecendo para você aqueles pop-ups, né, com promoções, né, de celulares, e acaba até lhe ajudando de uma certa forma. Existem hoje em dia já produtos específicos, né, que você baixa, instala ele no computador, e quando aparece uma determinada promoção em relação àquele produto, ele vai lá e mostra para você, para que você possa ali fazer o seu julgamento, né, o juízo de valor, e optar por um ou outro. Algumas redes sociais até vendem isso para as empresas, como o Instagram e Ou seja, eles Google formam o AdSense, seu perfil, né, e por aí vai. eles formam o seu perfil do consumidor e então começam a direcionar, Perfeito. não é? Isso aí. Aquilo justamente para o que o seu perfil atenderia. Perfeito. Então, isso é o lado positivo da engenharia social, né? Porque alguém pode até pensar, a teoria da conspiração, não sei o quê. Não, isso é positivo, né? A gente tem gancho com isso. Porém, existe a engenharia social na questão político-social, né? Então, veja que tem um determinado país que as grandes empresas privadas, né? Empresas privadas, elas começaram a coletar dados, né, através de informações que os usuários ali disponibilizavam na internet. Veja, e é algo muito simples. Quando você vai fazer uma compra, por exemplo, no Mercado Livre, ali você deixa o seu nome completo, né, você deixa o seu endereço, você deixa lá uma referência para a sua residência, às vezes é opcional, às vezes não, deixa o seu telefone de contato. Então, aquilo tudo fica armazenado ali num banco de dados, né? E aí, lógico que toda empresa privada ela tem o seu código de ética, né? Ela tem ali todo aquele aparato de proteção de dados, que é um compromisso, de certa forma, que ela firma com o consumidor, né? E entre aqueles compromissos que estão lá, ela afirma, por exemplo, não passar seus dados adiante, né? Porém, existem países, né, que começaram assim com grandes empresas privadas e o governo pegando essas informações, né? Veja, quando a gente fala de engenharia social pelo lado de tecnologia da informação, a gente está falando basicamente de análise de dados e não de comportamento. A gente vai chegar mais na frente nessa questão do comportamento, que é o ápice, né, do nosso assunto, inclusive. E envolve muito essa questão política, né? Exatamente, né? Quando a gente fala da política social, porque, veja, o Estado, quando ele se faz muito presente na vida do cidadão, isso é algo até perigoso, né? Então, a gente costuma dizer que é bom que o Estado ele participe das nossas vidas só naquilo que, de fato, é necessário, né? Então, infelizmente, a gente tem pessoas que têm o Estado como um pai, né? E acho que vale a gente frisar isso, que o nosso socorro ele vem sempre da parte de Deus, né? E tem gente que confunde muito essas questões e aí acaba colocando o Estado como um pai, o Estado como provedor. Porém, esses dados, e a gente que tem uma visão espiritual enquanto cristão e aqueles que estão ligados nos últimos acontecimentos, né, que a gente já está se aproximando do fim, sabe onde é que isso tudo vai terminar. A gente sabe qual é a real intenção, né? Porque se eu manipulo a informação, né, para influenciar alguém a fazer uma coisa que eu quero, existem pessoas por isso, né? Há quem diga que são os arquitetos do universo, né? Que ficam ali arquitetando planos, né? E a gente que tem essa visão espiritual, a gente tem que estar antenado, né? Aquele que está em contato com a Bíblia, em contato com a oração, tem que estar antenado, porque a gente vai acabar sendo influenciado, né, a praticar coisas ou corroborar com coisas que vai de encontro à nossa própria ética cristã. Que, inclusive, se a gente for analisar a luz da palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a gente vai ver de maneira muito clara que o apóstolo Paulo diz, o mistério da injustiça já está operando. Exatamente. Perfeito. E como é que o mistério da injustiça, né, que está ali coligada com a atuação do espírito do anticristo, com a atuação de Satanás, qual é uma das formas óbvias que ele vai atuar? Logicamente, a maneira de desinformação, levando as pessoas para longe da verdade. Perfeito. E quando a gente trata desse ponto de vista de a engenharia social, ou seja, a manipulação de informações, de dados, para um fim ideológico, a gente vai acabar chegando inevitavelmente em governos ditatoriais, totalitários. E permita dizer, gente, de maneira muito clara, em governos comunistas. Perfeito. E isso vai levar o quê? A tentativa de destruir o cristianismo. Que isso é fato. Eu achei interessante, enquanto o Josadak estava comentando, nas palavras, ele já trouxe ali praticamente a definição do que é a engenharia social. Né? Porque a engenharia social ela é justamente o emprego de técnicas psicológicas para levar a pessoa a realizar coisas que normalmente ela não faria. Então, a pessoa não tem intenção nenhuma em comprar essa caneta.
Mas através dessa manipulação psicológica, essas ferramentas elas são apresentadas e aquela pessoa ali ela acaba entrando para olhar um copo com água e ela sai com a caneta no bolso. Então a engenharia social ela traz isso, né? Ela, manipulação, o uso de técnicas para justamente técnicas psicológicas para manipular as decisões da pessoa. E que isso fique claro. O exemplo que o senhor está usando é um exemplo simples de um copo com água com a caneta. Mas vamos passar para a parte mais prática. Gente, uma coisa é um copo com água com a caneta. Outra coisa completamente é uma informação ser manipulada para você, por exemplo, me permita a expressão, começar a ter ódio de um líder na igreja. Isso. Perfeito. Por exemplo, de você, não, eu não posso me submeter a alguém. Por que eu vou me submeter a alguém? Eu sou dono do meu próprio nariz. Não, o Espírito Santo está dentro de mim, então por que eu tenho que me submeter a um homem? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E para você ver a questão tão prática e que isso está tão natural dentro do nosso dia a dia, na questão inclusive de TI, por exemplo, a engenharia social, ela está na parte negativa, né? Falou a parte positiva, mas na parte negativa. Aquele e-mail que é chamado spam, que você recebe, Sim, aquilo sim. é uma engenharia social. Sim. Um e-mail que vem com um link ali que você desconhece, mas aquele link vai lhe levar a uma página ali que não é uma página muito interessante, mas ela vai justamente abrir portas dentro do sistema para roubar seus dados. Então, aquilo é uma engenharia social, né, nessa parte de TI. Uma engenharia social, inclusive, que bandidos, golpistas, eles utilizam, justamente aquela parte que hoje em dia se escuta muito, aquelas ligações que alguém recebe, olha, eu estou aqui com uma irmã, um parente seu. Isso, minha mãe já foi vítima disso, inclusive. Isso é uma engenharia social, por incrível que pareça. isso é uma Inclusive, engenharia tem social. muitos sites que a gente entra e ele avisa a gente, né? Esse site contém cookies e que vão expor seus dados e não sei o que, não sei o Exatamente. que. Clique em OK, as pessoas não leem. Exato. Vai lá, Esse- clica OK e pronto. Me permita, irmão Sandro, esse ponto é um ponto muito importante, né? Porque veja que o sistema ele vai cercando o cidadão de uma forma tão grande, não é que, por exemplo, se você compra uma TV Smart, né? Smart TV hoje em dia, então ali tá as regras, né? As regras lá de privacidade de dados, disso, daquilo outro. Sim. E ali você não consegue avançar se você não concordar. Isso. Né? Ou seja, não algo que te consegue. aprisiona de uma Você quer ter forma. um verdade. aplicativo, Lhe obriga. Exato. mas não se tem você não como. permitir o aplicativo usar os seus contatos, Exatamente, você não consegue avança, abrir, você né? não Então vai poder você, usar. pra não Aquele clique lá que declaro que li e Isso. aceito Exato. todos os termos. Que ali ninguém não lê. e Mas me- se você não colocar que Exatamente. concorda, você não tem como me avançar. permita, Luísa. não é de livre e espontânea vontade. Né? Basicamente, ele está te obrigando a dizer, ou você concorda que eu vou pegar os teus dados para manipular, para fazer manipulação, ou então você não vai ter acesso a esse serviço. E aí é onde vem a questão. Né? Para eu não ficar excluído digitalmente falando, se é que eu posso dizer assim, automaticamente eu aceito. Eu me lembro, para fechar esse pensamento, eu me lembro que uma vez deu um problema no WhatsApp, o WhatsApp ficou fora, né, em várias regiões do Brasil, e aí foi uma dificuldade enorme, eu estava numa empresa nessa época, para a gente baixar urgentemente um outro aplicativo, para a gente começar a se comunicar. Só que as pessoas já estavam tão acostumadas com o WhatsApp, né, com esse aplicativo, que simplesmente não baixaram o outro e ficaram esperando, né, normalizar para poder utilizar, só para que a gente possa perceber que isso cria no usuário, aprisiona, né? exatamente, cria até um vínculo emocional, coisa É que verdade. não era para criar. Não é? É um programa de aplicativo. Se eu tenho um aplicativo hoje, a gente também tem o Telegram, né? Que ele cumpre as mesmas funções. Eu não estou aqui fazendo propaganda. E tem pra- algumas Não é até merchandising, melhores. né? e até melhor, perfeito, Moçando. A capacidade é melhor. Eu posso, inclusive, ele tem uma questão Menos que é invasivo. muito menos invasivo e ele tem a questão de edição. Né? É um aplicativo de mensagem que o usuário ele pode editar. Né? Ele pode fazer, inclusive, pesquisas, né? Num grupo que ele está lá, deu seu voto, e ele vai lá para algum determinado tipo de situação que ele esteja trabalhando. Então, veja que a intenção, né, por trás disso tudo é mexer com o seu emocional, criar um vínculo, né, entre o homem e o digital. E isso a gente vai ver muito E daqui para frente. abrindo um parêntese aqui, parece que não existia sociedade
Antes disso. pacífica antes do WhatsApp, né? Porque se você visualizar a mensagem de alguém e não responder, irmão, É problema. tá Exatamente. preparado para uma guerra. Exatamente. É verdade. É um Exatamente. problema grande. Mas vamos voltar aqui para o assunto. A minha preocupação é contextualizar isso para quem está assistindo a gente, para as pessoas entenderem a respeito do que é exatamente que a gente está falando. Então, eu acho que a gente está conseguindo ser bem claro de que a gente está falando sobre um assunto que está diretamente ligado a qualquer pessoa que tem uma Smart TV ou um celular dentro de casa. E provavelmente essas pessoas estão sendo já alvejadas pela engenharia social e nunca, talvez, nem ouviram falar De né, que isso existia. esse termo, ou nunca pararam para pensar que isso acontecia, mas as redes sociais sabem exatamente tudo que a gente gosta. Me E levando em permita- consideração também que isso não se resume à questão de TI nem questão de dados de uso da internet. A gente já fez comentários aqui que acaba abrangendo até mesmo a área espiritual, a área Exatamente. religiosa. Basta você demorar para ver um vídeo. Né? Assim, vou dar um exemplo. Eu pesquisava recentemente pós-graduação, fazer uma pós-graduação. E bastou que eu entrasse no perfil de uma pós-graduação para aparecer dezenas para mim disponíveis no meu Instagram. Então, isso está diretamente ligado. Você vai lá no YouTube, você assiste um vídeo de um determinado canal, e aí quando você sai desse vídeo e vai assistir qualquer outro vídeo, outros vídeos daquele canal e similares começam a aparecer Sim, também. sim. Isso. Quer dizer, a rede social ela tá entendendo quem sou eu, o que eu gosto, e ela começa a me oferecer. Perfeito. Como ele falou, isso é muito bom. Mas ela também pode usar isso para começar a me manipular. Exatamente. E é aí onde está o problema que a gente está tratando aqui Onde é hoje. que aparece a manipulação nessa informação de marketing ali? Quando o senhor falava sobre a questão de smartphone e uma TV, o meio como essa manipulação chega é muito mais amplo. E eu vou citar exemplos aqui. Filmes, novelas, Pois bem, eu ia falar sobre isso, veja. livros, jornais. Séries. Tá vindo uma tendência das pessoas se apaixonarem pelos vilões. Exatamente. Né? Os É aí filmes, onde começa a chegar. você tem pena do vilão, você quer ajudar, até Exatamente. para filmes muito infantis, como, por exemplo, aquele... eu não sei se a gente pode falar nome, eu vou evitar, mas tem um que o personagem é o Gru, que ele é um Sim. vilão, mas ele, de repente... Se torna o personagem favorito. Ele é o principal personagem, as pessoas se apaixonam por ele, mas ele é mau de coração. Isso. Ele é mau de princípios. E isso é só um exemplo, mas vários Tem outros. muitos. As pessoas Muitos. vibraram com a morte do Super-Homem. O Super-Homem é o Super-Homem. Mas tem acontecido muito. Isso. A questão por exemplo, nessa parte do marketing, quando lhe ofereceu, por exemplo, eu tive uma oportunidade também de fazer uma pesquisa por um produto e começou a chegar as informações para mim. Uma gama daquele segmento que eu estava procurando. Mas aí onde é que a engenharia social ela entra? Na informação que vinha, últimas unidades. E aquilo dali vai me estimular porque nenhum ser humano ele quer perder a oportunidade. A lei E da aí quando procura, você né? vê aquela mensagem ali, últimas unidades, você é impulsionado de uma forma inconsciente a correr em busca Não, hoje daquela não dá. oportunidade Eita, ali. mas se Aparece um amanhã não reloginho, tiver né? mais? E se amanhã não tiver mais? Aparece um reloginho, você tem apenas 30 minutos Isso. para 30 concluir minutos, essa mensagem senão não vai. apelativa. 20 dias depois vai Aí estar lá os vai 30 minutos diminuindo. também. Vai Exatamente. diminuindo aquele tempo. Quando zero não dá em nada. E A é oferta interessante. continua. A gente, enquanto o irmão Josadak falava aqui sobre a questão das empresas, né, que às vezes né, nessa imposição, porque ali é opcional, mas se tu não clicar também não vai ter o acesso. Enfim, você acaba sendo obrigado. E a gente entende que, claro, há muitas empresas responsáveis que tem lei por isso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso, LGPD. Que vai guardar, vai ser responsabilizar a empresa nessa divulgação. Mas a gente tem um exemplo claro agora, em janeiro de 2021, um site de uma empresa, que eu também não vou citar o nome, mas está lá no maior vazamento de dados de brasileiros que aconteceu Isso. na história. Isso. Então, só pesquisar lá, como diz assim, dá o Google aí. dá o Google. Vazou até dado de gente morta. Tem gente, mais de Isso foi impressionante. 220 milhões, estima-se que 220 milhões
de dados foram expostos. Ou seja, numa população brasileira de 210 milhões, 10 milhões foi de pessoas que já faleceram, pessoas mortas. E aí... esses dados que para eles têm valor. E é uma Com empresa certeza. de grande nome, uma empresa que tem a responsabilidade, inclusive, de coletar esses dados. E vazou os dados dessa empresa. Né? Então, onde é que estão essas informações? Está por aí. E quem é que vai Na fazer mão de qualquer pessoa, né? Quem é que vai fazer o uso? Justamente os engenheiros sociais. Eles vão pegar justamente... E aí entra aquela questão, eles vão ter as informações, e é interessante que os dados que foram expostos, antes de entrar nessa parte, os dados identidade, CPF, data de nascimento, foto, endereço, score de crédito... A qualificação da pessoa. A vida da pessoa. Né? Até o número do sapato. Exato. Então, Cartão de vacina, né? Que são está na os moda. Vamos chegar aí, vamos chegar aí. E olha que são os dados, né? Imagine todas essas informações. Um engenheiro social, quando ele pega uma informação dessa, por exemplo, inclusive valor de salário também. Um dos dados também está lá, o quanto aquela pessoa ganha. Há uma estimativa. Então, Essa empresa, ela estimula a gente a fazer um cadastro mais profundo para ganhar mais pontos. Exato. Então, quanto mais a gente cadastra dados nela, mais pontuação a gente ganha, mais... O que será, né? E aí- Isso, e de repente acontece uma coisa aí o dessa. que aconteceu? O engenheiro social, se a pessoa ele percebeu que ela ganha muito bem, o engenheiro social, utilizando justamente para manipular aquela pessoa, ele vai colocar ali uma mensagem de celular, por exemplo. Chega lá uma mensagem de texto. Não, a pessoa realmente tem um salário muito grande. Então, vamos lá. Aí colocou. Pegou aquela informação e ele diz assim, se a pessoa tem muito dinheiro, então vamos colocar aqui uma atualização de dados, por exemplo. E aí ele tem conta no banco X. E aí chega uma mensagem de texto, olha, tem aqui um link, você precisa entrar para atualizar seus dados, senão vai bloquear a sua conta. Mano, poxa, peraí, eu tenho tanto dinheiro lá, eu vou atualizar meus dados. Isso. E aí aquele link ali já vai roubar a sua informação. Com isso daí ele consegue mandar uma numeração, que às vezes é uma numeração que ele já tentou fazer um acesso dos seus dados e não conseguiu, mas gerou um código, porque você colocou lá, recuperar a senha, por exemplo. E aí a pessoa, sem saber, vai digitar aquele código. Mas é o código que o engenheiro social já está esperando você digitar para ele poder ter acesso. E aí ele começa a fazer transações através da sua conta bancária, se passando pela pessoa. Já é um golpe, né? E faz a maneira o golpe. como golpistas agem. E isso quem tem dinheiro. Isso. Quem não tem dinheiro, por exemplo, ele percebe que a pessoa está endividada. Aí começa a vir as mensagens. Regularize seu débito. Olhe, regularize por tanto. E aí a pessoa, naquela ânsia de fato querer resolver, ela vai tentar ali responder aquelas informações. Paga um boleto E olha, achando que... E a quantidade de pessoas que caem, porque vem de uma forma de fato tão sutil que as pessoas são levadas de fato. O engenheiro social, ele tem essa habilidade, né? É justamente levar a pessoa a fazer aquilo que normalmente ela não faz. Inclusive, eu quero deixar claro aqui para o nosso telespectador e os nossos ouvintes também, que caso venham a cair num golpe como esse, procurem ajuda, certo? Denunciem, procurem um disco de denúncia. Se necessário for, procurem o auxílio de um advogado para que vocês possam, caso tenham perdido algum valor, por exemplo, caso tenham caído num golpe financeiro, para que vocês possam ter a restituição do que vocês perderam e possam até ter questão de proteção de dados. Então, não fique simplesmente achando... Só fazer o que aconteceu. Completando a sua fala, um advogado ele não pode usar um espaço como esse para se promover, né? Não Mas pode. se vocês de maneira precisarem de nenhuma. advogado... Enfim... Se tiver alguém na acho que OAB alguém já assistindo, eu não entendeu. disse nada, tá, gente? Eu também não disse nada. A engenharia social também influencia... Quer dizer, eu acho que a grande sacada da engenharia social é influenciar o comportamento das Isso, pessoas. perfeito. Então, eu estava falando que as pessoas estão sendo influenciadas a gostar de vilões, mas o contrário também, né? As pessoas também estão sendo influenciadas a odiar heróis. E não somente odiar heróis, como também a E desmistificação do heroísmo. Isso. Você pega certas séries que estão sendo colocadas hoje, aquela figura que antes era um símbolo de pureza, de franqueza, agora é totalmente virada pelo avesso. Inclusive, teve um casal que estava assistindo uma série, e na série tinha uma mulher que começou a se apaixonar por um homem casado.
Aí contava a história que ela era tão sozinha, Pois é. bichinha. E daqui a pouco você se via torcendo para aquilo ali. Exatamente. Você, mas meu Deus, isso é errado. Eu E imagino- você é levado a isso. Eu imagino a influência que isso tem na mente, porque os adultos eles já têm uma opinião formada, né? Eles já têm uma mentalidade, mas a influência que isso tem na mente dos adolescentes, na mente Pois é, das crianças. Pois é. Eu estou falando isso porque a gente está tratando desse assunto, mas o objetivo da gente é chegar no meio cristão. Perfeito. Né? Como isso influencia Os diretamente impactos. no meio cristão e como um cristão deve se comportar diante disso. E só fechando o meu raciocínio sobre odiar heróis, a gente tem visto isso claramente no país, no nosso país. Eu vou dar um exemplo, parafraseando, como o senhor fez também, para não citar nomes, nem citar cargos, enfim. Mas uma pessoa que acabou de fazer um bem muito grande para a nação e a notícia é assim, fulano fez isso, mas passou pela atendente sem dar bom dia a ela. Fulano é alguém que não gosta de falar com as pessoas que são inferiores. E aí Isso. Você tira a o foco, massa começa a dizer assim, ele é uma pessoa horrível. Isso. Eu Bruto. odeio ele. Ele é mal educado. Quando na Fascista. verdade é a pessoa... Porque aí você tira o foco, né, do bem que essa pessoa fez, né, dos benefícios, e E foca, cria um mal. cria um mal focando em algo por menor. Eu acredito né? que a maioria das pessoas já sabem de quem a gente está falando. Tem pessoas que odeiam ele de coração, Sim. sem sequer saber Sim. por que odeiam. Não estamos dizendo que ninguém é perfeito. Estamos falando de uma manipulação. Isso. Tem uma charge que eu vi, e foi hoje essa charge que eu vi, que tinham dois senhores numa poltrona de um avião, e atrás tinha uma criança com a mãe. E aí, num determinado momento do voo, a criança estava com um avião de brinquedo, né, nas mãos, e aí ele brincando quebrou a asa do avião. E ele disse, mãe, a asa do avião quebrou. E os dois senhores que estavam na frente arregalaram os olhos. Né? Então, qual que é o moral da história aí? Cuidado, né, com aquilo que você ouve sem analisar. Né? Então, você tem que checar a informação. Né? E me permita dar um passo antes, né, que o irmão Sandro falou algo que ficou aqui no meu coração, eu queria dividir com os irmãos, né, que a gente estava falando a respeito de... hoje em dia, a gente está tão ligado emocionalmente com essa questão da tecnologia e aplicativos, né, que se a gente ficar um dia sem, né, algumas pessoas já fica passando mal, né, já não se sente normal. Um nível de irritabilidade Aumenta gigantesco. exatamente o estresse. E o que acontece? Antigamente, né, a comunicação ela era feita através de cartas. Né? Mas me permita aqui, eu até estava, enquanto os irmãos estavam falando aí, eu coloquei aqui no celular, até para ser mais rápido, em 2 João, capítulo de número 1, versículo 12, né, ele vai dizer o seguinte, tendo muito, isso é o apóstolo falando, né? Tendo Segunda muito, de João. Isso, 2 João. Peraí, para a gente achar aqui. 2 de João. Fazer um pensamento junto aqui. Capítulo- 2 João, capítulo 1, e o versículo de número 12. 12. Isso. 1 e 12. 1 e 12, que ele diz o seguinte, a gente falando aqui a respeito da comunicação. Peraí, primeira de João. 2 de João, segunda. isso, capítulo 1 e o versículo 12. Certo. Aí ele diz o seguinte, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de face a face, ou seja, ele está valorizando aqui a comunicação pessoal. Né? Para que o nosso gozo seja cumprido. Né? Ou seja, se a gente for fazer aqui, for trazer isso para os dias de hoje, quantas pessoas, irmãos, não ficam 2 horas, né, 3 horas, até tratando de um assunto muito pessoal, que é muito perigoso. Por que eu digo que é perigoso? Porque, infelizmente, a gente vive num mundo, hoje em dia, que a confiança é muito baixa. Né? Isso. A confiança é muito baixa. Quando o nosso irmão Santo estava falando aí em relação a essa questão de você odiar, né, o super-herói, existe um motivo. Porque, veja, um super-herói ele está sempre atrelado a um senso de justiça. Isso. Então, quando eu mudo o lado, eu começo a valorizar mais o vilão, no psique das pessoas eu estou quebrando esse senso de justiça. Das crianças, dos principalmente, adolescentes, que estão que tem essa figura, né? antenados. Perfeito. Então, essa é a leitura que a gente tem que fazer hoje em dia, de não tratar determinados tipos de assuntos, né, pelo WhatsApp ou por qualquer outro tipo de aplicativo, porque já surgiu, irmãos, inúmeros, permita-me dizer, problemas de pessoas que estavam tratando algo com alguém e aquela pessoa vai lá, bate o print
e encaminha. Bate o print, Manda o áudio. grava. Veja o quanto é Compartilha o grave. áudio, né? Compartilhe o áudio. E Né? Então isso- nós estamos vivendo nesse período. Né? E tem um ditado até que se diz assim: o print é eterno. Né? Porque você pode ir até lá e apagar, mas aí vai ter sempre alguém que vai ser um pouco mais rápido que você, printou e já mandou o que fulano Exatamente. falou. Né? E isso está em todos os meios, né? Isso. Pode estar no meio da igreja, no seu ambiente de trabalho. Então, um conselho, né, que se é que a gente pode dar um conselho aqui para os amados ouvintes que nos assistem, é que se a informação, se o assunto, né, for muito importante, prefira o contato pessoal, porque isso vai até aproximar a gente enquanto pessoa, porque os aplicativos de comunicação, eles são muito impessoais. Né? A gente pode fazer uma leitura daquela situação que, de fato, não foi o que o emissor quis dizer. Justo. E já aconteceram vários problemas em relação a isso. Né? Inclusive, gente, a gente não está aqui de maneira nenhuma demonizando Perfeito. os aplicativos de comunicação. Não, a gente usa, todo mundo aqui usa. Inclusive, a plataforma aqui é o YouTube. Né? Por Exatamente. exemplo, aí o YouTube Tá servindo e o de bênção, Spotify, né? Exato. para a glória de Spotify Deus. também. Eu mesmo, boa parte do meu trabalho eu faço pelo WhatsApp, a comunicação com meus clientes, Perfeito. certo? Inclusive, às vezes, audiências a gente faz online. Então, isso acontece. Agora, o que a gente está trazendo aqui é a necessidade de não também divinizar Exatamente. os aplicativos de comunicação e acaba desembocando em questões até teológicas, por exemplo, a questão dos desigrejados. Perfeito. Gente, tem que ter o contato humano. Perfeito. Tem que ter o contato humano. Outro ponto que acaba levando a polêmica da igreja no metaverso. Peraí, gente, e a parte da comunhão? E a gente vai para questões que tratam um ponto de vista doutrinário e também social. Eu vi recentemente uma notícia de um homem que se divorciou para se relacionar com bonecas. Bonecas. Eu brinquei com boneco, nós brincamos com boneco, a gente brincava. Ele se divorciou de uma pessoa de carne e osso para estar se relacionando com bonecos. Então, a gente está tratando isso, de vez em quando a gente vai e volta, e acaba desembocando de novo na questão doutrinária. Então, gente, vocês entendam bem, né, do que a gente está propondo aqui. Me permita só fechar, corroborar, na verdade, com esse pensamento seu. Se essa pessoa que fez isso, né, ela se desviou, não, ela se separou, né, da sua esposa para viver com a boneca, é porque alguém vendeu essa ideia para ela. Justo. Não é isso? Alguém manipulou de alguma forma isso. Né? Convenceram convenceu, que perfeito. estaria correto Convenceu se fizesse que era melhor ele substituir um ser humano por um boneco. Ninguém cai de uma vez. Absurda. Se o pessoal for no Google, quando acabar o podcast, né? É. Agora não. Agora não. O pessoal for no Google pesquisar assim, homem que decidiu se tornar uma criança de 6 anos. Eu vi isso. Os Littles. Eu vi. Um homem, ele, 43 anos de idade, com filhos, ele casado há muitos anos, ele decidiu se divorciar e abandonar a família, e ele decidiu que a partir daquele momento ele seria uma menina de 6 anos de idade. Está no Google. Muitas matérias sobre isso. Tristeza. E o pior, eu acho, né, que o pior não é isso. O pior é que ele encontrou um casal que decidiu adotá-lo. Meu Isso. Deus do céu. Perfeito. E o casal dizia assim, a gente brinca de montar aqueles... Uhum. Os Legos. De Lego, sim. brinca de Lego, a gente brinca de desenhar. Meu Deus, é o que o senhor está dizendo. A sociedade está sendo convencida de que tudo pode, né? Tudo é permitido. A verdade é relativa. Aí usa aquela charge. 2 pessoas, né? Uma que está numa ilha pequena e outra que está num barco. Aí o que está na ilha olha para o barco e diz, um barco. Quem está no barco olha para ele e diz, terra. Exato. Tá vendo? A verdade depende do ponto de vista. Mas existe uma verdade verdadeira, Absoluta. real, absoluta. E acho que aí é onde chega o nosso ponto principal de estar tratando esse assunto. Isso. A igreja precisa estar prevenida com relação a esse tipo de coisa. A igreja que é a coluna e firmeza da verdade. Isso. Vinícius até citou aqui que, de fato, o objetivo é trazer esse tema também aqui na nossa conversa, até para que as pessoas entendam, né, e chequem as informações na área de TI, para ser bem rápido, assim, bem objetivo. E-mail.
cuidado com links, cuidado com e-mail de quem você não conhece, Tá no lhe WhatsApp, pedindo né? para fazer alguma coisa. O WhatsApp Alguém também. aparece um link lá, essa foto ficou linda. Aí clique no link, a pessoa vai lá, clica, não sabe o que é, não sabe. No própria consulta, o Google, aí aparece logo uma página, clique aqui para tal coisa. Não, se você... Relacionamentos por não rede entre. social. Gente, pela fé, cuidado com isso. E aqui, justamente para despertar você, olha, existe engenheiros sociais por trás, que a ideia é justamente colocar coisas diante de você que vai atrair sua atenção e lhe levar a tomar decisões, a realizar alguma coisa. O marketing, ele utiliza muito isso. Por exemplo, isso foi um estudo realizado, de fato. A pessoa chegou e ela veio com um quadro enorme. Diz assim, olha, a gente queria lhe vender 3 quadros desse daqui. E aí a pessoa disse, não tenho como comprar esse quadro. Ela disse, não, tudo bem, mas é porque era para me ajudar. E a pessoa, não, mas eu não tenho como. Ela disse, não, tudo bem. Mas aí pegou um quadro só pequeno e disse assim, mas e esse daqui, daria para você comprar para me ajudar? A intenção não era vender o grande, era vender o pequeno. Mas ele precisava dessa manipulação dessa conversa para levar a pessoa a vender o pequeno, né? Ou seja, a comprar o pequeno. Então, o marketing ele utiliza muito dessa ferramenta, que aí é onde chamam que é o lado bom. Mas eu queria aproveitar até o gancho do que o irmão Sandro estava comentando, para entrar nesse lado negativo, que manipula as pessoas para quebrar justamente o senso, né, a racionalidade, fazer as pessoas mudarem e deixar de enxergar o que é ético, o que é moral, e comecem a ter atitudes que você olha, peraí, mas essa pessoa é cristão, mas como é que defende tal coisa? Isso, Se você age, ou melhor, se você tem um discurso, como é que sua prática é outro? Então, a engenharia social, dentro da ciência política, tem um filósofo, Karl Popper, ele chegou com a análise da engenharia social, ele disse, pronto, então estamos diante de uma ferramenta que nós podemos utilizar para realizar a reforma política. Então esse foi um filósofo que ele começou a utilizar a engenharia social justamente para realizar modificações na sociedade. E o que é que os engenheiros sociais, no âmbito da ciência política, o que é que eles pensam? Ora, isso lá no período do Iluminismo, lá na Revolução Francesa, quando começa todo aquele rompimento ali com a ideia do sagrado. Isso, com a ideia do sagrado. Do tem aquela correto. famosa frase, enforcar o último rei. Basicamente o que eles dizem é o seguinte, só iremos nos contentar quando enforcarmos o último rei nas tripas do último padre. Que é justamente para quebrar justamente esse vínculo religioso. De ordem, porque tem a questão do rei, né, que ali teria todo aquele código de ordem. Enfim, e aí quando eles rompem com isso, é quando começa a surgir toda esse pensamento, essas ideias dos engenheiros sociais, eles pensaram, olhando a sociedade hoje está caminhando totalmente contrário. Nós podemos mudar isso. E através desses estudos que eles fizeram, eles começaram a tratar dessa manipulação e fazendo, de fato, estudos para acompanhar ao longo de décadas qual era o resultado daquilo que foi implantado na sociedade. E eles perceberam que, de fato, a sociedade respondia de acordo com o que eles colocavam. Isso. E um estudo bem interessante, eu achei muito, muito interessante, e que inclusive foi feito aqui no Brasil. Eu não sei se eu não vou citar o nome não, mas a reportagem eu vou citar. Eu até puxei uma reportagem que fala do índice de divórcio, a quantidade de pessoas que buscam divórcio por sexo masculino e feminino. O sexo feminino foi o grupo que mais buscou divórcio, e isso de 1980 para cá. Inclusive foi onde a taxa de natalidade ela caiu bruscamente. E aí quando eles pegaram esses dados de 1980 para cá, teve uma pesquisa por Alberto Trong,
ele é do BID, né, que é o Banco Internacional de Desenvolvimento, ele fez essa análise, o que foi que aconteceu. E quando ele foi fazer esse estudo, ele viu que as novelas, né, por uma grande rede de televisão, que é muito conhecida pelas suas novelas, Aqui no Brasil. Plim, plim. aqui no Brasil, Plim Plim, esses locais onde esse percentual era muito grande, era justamente onde esse sinal dessa rede chegava, né? alcançava. E aí eles perceberam que existia uma relação entre o alcance, a área de alcance das novelas com o comportamento das mulheres. Ou seja, eles se utilizavam daquele meio, daquela novela, para moldar O pensamento. o comportamento das e o mulheres. pensamento de um grupo gigantesco. de mulheres. Para eles, no caso... Isso bate com a segunda onda do feminismo, né? Justamente. E em detalhe, eu queria até... A reportagem, aí aqui pode dar o Google lá. Certo. Vamos dar. No Globo, é uma reportagem que tem lá, pesquisas mostram que novelas influenciam mulheres sobre divórcio e fertilidade. E ainda diz assim, os estudos analisaram o papel da TV no comportamento dos brasileiros durante 3 décadas, intituladas Novelas e Fertilidade, Evidências do Brasil, e Televisão e Divórcio, Evidências de Novela Brasileira. As pesquisas apontaram diferenças marcantes entre as regiões coberta e não coberta pelo sinal de televisão. E é interessante que isso, de forma grifada, aparece. O primeiro estudo mostrou que as taxas de fertilidade foram significativamente mais baixas nas áreas que não tinham alcance, e a probabilidade da mulher ter um filho nas áreas cobertas pela TV, aí ele dá lá o percentual. E na questão do divórcio, diz assim, a mesma pesquisa também revelou o impacto da TV sobre o divórcio, principalmente nas pequenas comunidades em que grande parte da população tem acesso ao sinal de TV, justamente onde o alcance dessas novelas também aconteciam. E aí é interessante que essa reportagem, ela não veio dizendo assim, olha gente, dado alarmante. Não, essa reportagem ela veio dizendo, olha, deu certo. Tá dando certo. Pois Deu é. sutileza, certo. né? Aquela sutileza. Exatamente. E O isso- nosso objetivo foi alcançado. Isso. E com base nesse objetivo, né, deles, eles disseram, olha, estamos no caminho certo. E o que eu estou citando aqui é dado real. É uma análise que Isso. foi Não é feita. fake news. Então, pegaram, é só Vamos destacar pesquisar, isso. tá aí. Então, assim, os engenheiros sociais, eles disseram, vamos fazer um teste aqui no Brasil. Vamos mudar o comportamento. E se você perceber a influência até do filme, por exemplo, que foi citado aqui, mas de fato as pessoas são levadas, a forma como é colocada a imagem diante dos seus olhos, leva você a fazer julgamentos ou entrar por um caminho que normalmente pelos seus valores éticos e morais você não entraria. Exatamente. Dentro desse ponto de vista, existe um bombardeio na área espiritual para as nossas crianças e nossos adolescentes. Exatamente. Isso. Porque, por exemplo, filmes onde as crianças, no filme, crianças manipulam magia, Exato. se relacionam com seres Esotéricos. espirituais, Isso. demoníacos, Desobedece aos pais e no final dá fazem tudo rituais satânicos certo. Verdadeiros rituais. dentro da... E o filme diz que aquilo é um ritual Isso. e as crianças estão lá assistindo, Consumindo. aprendendo, E vão internalizando, comprar. e a gente não sabe até onde está indo dentro da Exato. criança. Que hoje é A manipulação famosa psicológica, né? Isso. ideologia de gênero Por exemplo. que está fragilizando a parte psicológica dos nossos adolescentes, porque não sabem mais o que pensar, nem o que ser, nem o que não ser, e Exatamente. estão sendo diretamente atingidos pelo que o senhor está falando. E me deixe dizer, inclusive, que a gente falou da questão da engenharia social aplicando a adultos, aplicando a crianças e jovens e adolescentes. Pessoal, Antônio Gramsci, Eu ia lhe perguntar sobre isso. justamente, Antônio Gramsci falou de maneira muito clara, não tomem quartéis, Isso. tomem escolas. E por que, gente? Toma a escola porque o professor vai estar ali passando conteúdo e a gente sabe, porque a gente passou por sala de aula, a gente sabe o que é isso. Isso. E às vezes não é o conhecimento científico. Às vezes, muitas vezes, é o direcionamento ideológico. E aquele jovem adolescente, às vezes, por não ter base,
vai cedendo àquela orientação e acaba arrumando para um caminho completamente obscuro. Acho que aconteceu com vocês também. Sabe aquele professor de história que desconstrói a história? Ele é sempre o mais interessante. História, filosofia. Ele é sempre o professor mais legal. A gente cresceu Isso, ali. isso. Acho que o irmão Tiago, não sei a idade do irmão, mas na minha época Tiradentes era o maior herói brasileiro. Exatamente. E de repente chega um professor de história dizendo assim: Tiradentes ele foi manipulado pelo grupo elitizado da sua época. E na verdade Desconstruiu os ele heróis da morreu figura, de né? besta que era. É. E aí, oxente, e agora? Esse professor é legal. Ele conta uma parte da história que a gente não conhecia. Isso. Perfeito. E diante de tudo isso que a gente está colocando aqui, a gente fica... Hoje em dia, graças a Deus, a gente evoluiu enquanto sociedade a estar mais atento, né, em relação a isso. E acredito que a igreja sai na frente em relação a esse aspecto, porque a gente tem o contato com a palavra. Né? A gente tem o contato com a palavra e o Espírito Santo de Deus, a gente sabe que nos ajuda em relação a isso. Mas isso nos leva também a pensar o porquê que muita gente ainda dorme, né, em relação a esse aspecto, né, que é o aspecto da engenharia social, olhando por essa visão do aspecto político-social, né, e que levam muitas pessoas a praticar, ter um comportamento, né, como o nosso irmão Tiago Chacon falou, tem um comportamento que não é coerente com o seu discurso. Né? Por que isso ocorre? Porque existem várias informações, né? Nós todos os dias somos bombardeados de informações e, como nós falamos no início, é tudo muito rápido, né? E a mente está ali, né, absorvendo tudo como se fosse uma esponja, e isso não nos ajuda em nada, falando agora na questão intelectual. Não nos ajuda, porque hoje a gente vive numa sociedade que está julgando basicamente o livro pela capa. E o que seria isso? É você ver a notícia lá com o título e ali você olhou o título, compartilhou sem ler o conteúdo. Então veja que é algo perigoso em relação a isso. Então isso deixa as pessoas com a mente cauterizadas. Às vezes o conteúdo não tem nada a ver com o Com que o tá título. dito. Exatamente. O título é só para Exatamente. chamar sua atenção. Exatamente. É o E que a gente estava desconstruindo alguma coisa. Exatamente. Isso, é o que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, que muitas das vezes, né, a gente cansou de ver a televisão lá mostrando alguém roubando uma loja, né? E qual que era a chamada ali, né? O título da reportagem, né? Suspeito de roubar uma loja. Ele não é suspeito. Quando envolve a polícia, diz agredido pela polícia. Agredido pela Exatamente. polícia. Né? Então veja que Constrangido isso a prestar depoimento. E tem que ter E me cuidado permita- com o politicamente correto. Exato, ainda tem isso. Né? A gente está falando de algumas coisas, vai puxando a outras coisas. E me permita, agora passando até o assunto aqui para um pouco mais denso, e aí os irmãos aqui pisem no freio aí comigo, caso eu falar alguma coisa aqui que não deva falar, mas a gente passou por um período aí, né, eleitoral. A gente sabe disso. Eu não vou aqui citar nomes nem nada, até porque o objetivo da gente aqui não é esse. Mas o que teve de gente, irmão, me permita, não é, que fez uma coisa ali na urna eletrônica, né, que não condiz com os seus princípios de cristão. Né? Porque a comunicação, né, feita pelo outro lado foi tão forte nesse sentido, né, Aí- dando ênfase às questões sociais, né, mas nas questões de pautas De cunho ético-moral. de cunho ético, moral, de comportamento, jogaram para debaixo do tapete, né? E por uma questão de gratidão, é aquela questão, mais uma vez, da questão emocional que a gente falou aqui no início. Uma verdadeira da mensagem. política do põe circo, né? Exatamente. Então, muitas pessoas pegaram, né, Dentro do marketing também tem essa Isso. questão da que engenharia trata social. sobre isso. Então, pegaram essa questão, né, da ajuda social, né, do bem-estar social, entre aspas, né, porque se a gente fosse explicar tudo isso aqui, daria um outro podcast, mas a intenção não é essa. Mas e a questão do comportamento? E a questão daquilo que eu quero enquanto cidadão que pago meus impostos, e o que eu quero para os meus filhos quando eles forem, né, para a escola, o que é que eles vão aprender? Será que eles vão aprender de fato português, matemática? Ou essa questão da engenharia social vai influenciar no comportamento do meu filho e lá na frente o meu filho possa começar com comportamentos que não condiz, né, com a nossa conduta de cristão? E às vezes se diz assim, mas rapaz, eu levei o menino pro COI,
do Exato. ciclo de oração infantil, mas, por outro lado, deixava o menino consumindo Isso. qualquer tipo de coisa No celular, à no vontade. celular. E, meu Vinícius, me permita, quando você pega o COI, a criança vai para o ciclo de oração infantil e ela vai passar quanto tempo ali? 2 horas. 2 horas. Aí você tem a criança que vai ficar de segunda a sexta dentro de uma escola. E você não sabe, claro, a gente, pai, estou levando e eu estou acreditando que ela está indo lá e vai receber o ensino, não a educação, porque a educação os pais dão em casa, a escola dá o ensino. Ensino científico, técnico. Exatamente. Mas Pelo aí menos deveria hoje as ser pessoas assim. estão querendo educar na escola. Não, Isso, a educação é de casa, Exato. pertence a mim, Agora- que sou pai, sou mãe. Né? No sentido, o pai, a mãe que vai educar. Exato. E aí vem aquela preocupação do PNE, o Plano Nacional de Ensino, que foi aprovado, então, por ser lei, foi aprovado em 2014. E ele tem um prazo de validade de 10 anos. Então, ele se encerra agora em 2022. 2023 vai ter que ser elaborado e apresentado um novo plano para ser aprovado, para que ele apresente as 10 diretrizes que vão nortear o ensino, que é que vai ser levado para dentro das salas de aula. E aí, em 2014, a gente tinha, me permita também trazer isso aqui, mas a gente Importante. tinha um governo comunista em 2014. E quando isso foi apresentado, foi justamente naquele período que uma bancada evangélica lá dentro do Congresso segurou muita coisa. Justo. Né? Os nossos representantes seguraram muita coisa para manter a ética e a moral. Né? Mas muita coisa ainda passou. Esse plano, por exemplo, ele foi aprovado. Então, depois disso entrou um governo de direita, mas ele não tem o que fazer. Foi uma lei aprovada em 2014 e ainda estava na validade, ele tinha que cumprir. O meu filho, por exemplo, e aqui eu vou trazer um dado pessoal, real. O meu filho chegou em casa com atividade para casa, né? Quando eu peguei o livro, que foi folhear, e a importância, né, dos pais de analisar. E aí, quando eu peguei, tinha lá, para ele apresentar lá e colocar os vários tipos de família, e da forma como foi colocado o que eu peguei, disse não. E aí eu vou dizer para ela, conforme está escrito na Constituição de 1988, o que é família, qual é a definição de família. E aí, depois citei lá o versículo em Gênesis também, o que é a definição de família na visão bíblica. E aí, coloquei lá, escrevi, depois assinei, batei a foto e mandei para a diretora. E até comentei com a diretora que o nosso filho estava lá pelo fato justamente da gente conhecer ela, saber que ela era cristã, que tinha esse cuidado. E aí, entendendo o assunto, ela disse, olha, o problema é que, e não somente ela, outras pessoas também, outras diretoras de escola também confirmaram a mesma coisa. Eles disseram, olha, o problema é que toda a estrutura dos livros, ele já vem com essa base. E o que é que a gente faz por ser cristão? Nós livro tem que procuramos, ela disse que eles olham O livro tem que cumprir o conteúdo. Exatamente. E aí o que é que eles fazem? Eles procuram o menos agressivo, o que menos tem esse tipo de coisa, para poder adquirir e colocar na sua escola. Porque ela diz que tem outros piores ainda. Né? Então, aí você dá aquele estralo assim, meu Deus, e o que é que está chegando para o meu filho? E aí Pois vem um é. alerta para a gente. Então, não é somente trazer o nosso filho para o COI, mas é trazer o nosso filho para o COI, Acompanhar, né? mas acompanhar quais são os livros, quais são as atividades que estão sendo passadas dentro de casa, aquilo que diz em Deuteronômio capítulo 6, né? Versículo 6 e diante, lá que vai tratar assentando-te, levantando-te, deitando-te, Inculque na mente do menino. na cabeça, né? Que é justamente no sentido de abrir uma fenda e coloque dentro. E que fique muito claro aqui que a gente não está tentando ou promovendo uma espécie de conversão forçada Não. do mundo, não. A gente está falando isso, que a gente está falando. São dados reais. São né? dados reais e abrindo os olhos dos nossos irmãos de que, em outras palavras, gente, me permita dizer, é uma guerra Isso. espiritual. Pra quem mas não que percebeu ainda, Para quem é não uma está guerra. percebendo, é uma No guerra âmbito espiritual, político, mas de nível e espiritual. que está se reverberando no âmbito político, no âmbito social. Exatamente. Então, veja, para a gente aplicar isso à vida de quem está nos assistindo, a gente poderia dizer, desde do que o senhor começou até o que os demais comentaram, o crente que começa a tomar atitudes e ter opiniões contrárias à Bíblia, mas ele é crente, ele vai para a igreja, ele dá glória a Deus, ele é batizado com o Espírito Santo, enfim,
se ele está nesse dilema, a gente pode dizer que ele está sendo manipulado pela engenharia social e ele não percebeu? Sim. Porque aí a gente pode dar um choque de realidade nele e ele Perfeito. dizer assim, estão me manipulando e ninguém me contou nada. E eu não Desperta, sabia, tu né? que dormes. Me permita, irmão Sandro, a gente estava comentando com o irmão Tiago, o professor e filósofo Olavo de Carvalho, né, já falecido, que é um dos grandes expoentes da direita conservadora brasileira, E que era de esquerda, né? e que era de esquerda, depois passou Quando a ser... conheceu a direita, ele verdade. disse, Inclusive, todo ele tem, caminho errado, pera aí. inclusive, ele tem um ditado, né, que ele diz que todo mundo que é de direita hoje em dia é porque leu Marx e entendeu. E quem é de esquerda é porque leu, mas não entendeu. Né? Porque tudo começa com Karl Marx ali, né, naquela questão do Manifesto Comunista, e aí a gente daria um outro podcast, a gente não quer se aprofundar nisso. Máximo cultural e aí Exatamente, mas a engenharia social, ela, como o irmão Tiago falou no começo, ela é muito, muito grande. Então, ele começou a observar essa questão do comportamento, né, de a prática ser incoerente com o discurso, e ele chamou isso de dissonância cognitiva, né, que é justamente quando a gente tem isso. Prática não é diferente daquilo que a gente externa, Jesus né, chamou através de hipocrisia. de hipocrisia. Era bem... palavra não tem dissonância- termo melhor. Exatamente. Dissonância cognitiva é muito Exatamente. chique. E aí- Eu vou passar a usar esse nome para não chamar... Pra não chamar, alguém né, de hipócrita. Deixe de ser Dissonante dissonante. cognitiva. Então, veja, tem até uma expressão que está muito em voga aí na mídia, é que quando as pessoas descobrem, né, que, de fato, o discurso está incoerente com a prática, aí ele tenta fazer ali um xadrez 4D para tentar justificar que ele não está totalmente errado. E isso acaba até piorando a situação. Porque quando a gente está trilhando um caminho, né, que não condiz com aquilo que a gente acredita, e um irmão nosso chega para a gente, né, rapaz, abre o teu olho, não é assim. Me permita, vocês conhecem alguém que ficou com raiva de algum cristão que tentou orientar o outro a respeito do seu voto, né, já que a gente falou aqui de eleição? Teve. Isso teve muito. Eu diria assim, que tentou orientar quanto o seu, os seus valores. Isso, né? perfeito. Isso, olha, não vai de Não acordo condiz com aquilo que a com gente teus valores, acredita, né? exatamente. Cristão, com É os valores contraditório. éticos e morais. Exatamente. Me desculpa. Não, tranquilo. Então, para fechar esse pensamento, então isso se chama de fato uma dissonância cognitiva, né? Então, aí o crente, né, o cristão, o cidadão, ele tem que mudar, ele tem que dar um passo atrás, reconhecer. Tudo começa pelo reconhecimento, né? E para que fique bem claro, né, a gente falando dessa questão de informações falsas que que influenciam e levam você a tomar atitudes erradas. Quem é o pai do fake news? Da fake news? Pois é. Se for falar o nome de um político... Mas se não for... E foi até bom o senhor tocar nesse o ponto, diabo, porque né? existe, O diabo é existe primo o pai dele. espiritual, né? Existe talvez aqui o filho dele na Terra, digamos assim. Muitas dessas pessoas, que inclusive, às vezes ela está dentro daquele cenário e não sabe por que é que está dentro daquele cenário. Então, assim, ela tem aquela opinião, acha que é uma opinião dela e, na realidade, ela está comprando uma briga que não é dela, que ela não tem nada a ver. Né? Ela só está reproduzindo um pensamento que foi inculcado na mente dela. Exatamente, de uma forma tão sutil que ela nem percebe que ela está fazendo fazendo algo que alguém queria que ela fizesse. Então essa é a realidade, por isso que ela acaba sendo contraditória, né, entre o discurso e a prática. E um dos meios, por exemplo, pelos meios de comunicação, que ele faz a utilização da função da linguagem, que tem a função da linguagem denotativa, que ela vai apontar, indicar alguma coisa. Aí vem a função expressiva, que ela vai expressar ali a questão dos sentimentos, transmitir, né, justamente seu sentimento. E a apelativa, que ela vai justamente exercer uma apelação, né, uma autoridade exercer algo sobre aquele receptor, utilizar esse termo. E, por exemplo, a apelativa, ela vai dizer, olha, vote em mim, porque eu sou o melhor. Né? A expressiva, ela vai tentar colocar o seu sentimento,
né, a sua emoção diante daquilo que ela está apresentando. Será que você não quer comer um churrasco? Uma picanha, eu gosto muito de picanha. Uma picanha. No finalzinho de semana. Né? E aí, o meio de comunicação, por exemplo, as reportagens, os repórteres em si, eles têm que utilizar a função denotativa. Eles têm que apontar, indicar, apresentar o que está acontecendo. O fato, né? O fato. Exatamente. Trazer o fato, mas de uma forma neutra. Isso. É descrever. Imparcial. A cocada vem do coco que vem do coqueiro. Isso Ponto. isso é o padrão, né? Então, assim, o próprio código de ética deles é justamente se apresentar, trazer a notícia de uma forma imparcial. Deveria ser, né? né? Deveria ser. Mas, se você for, pode pegar, abrir o noticiário que for. Você vai perceber que, e isso, até Olavo também, ele faz uma citação disso, eles pegaram a função expressiva, né, que é a emotiva e a apelativa, e eles pegaram esses dois tipos de expressão e substituíram a denotativa. Então, quando você vai, por exemplo, apresentar, olha, morreu em uma troca de... Utilizar aqui, a polícia precisou fazer uma ação dentro de uma determinada comunidade, e naquela comunidade, numa troca de tiro com um bandido, uma pessoa faleceu. Né? Uma ação de polícia que foi necessário para estabelecer a ordem, a segurança daquele determinado local. Mas aí, como é que vai ser veiculado isso? Então, é colocado lá. Polícia entra em uma comunidade e assassina um homem negro. Isso. Filho de mãe solteira é assassinado em ação policial. E aí, entendeu? Ele veio recheado justamente com a função expressiva estudante, né? e apelativa. Jovem estudante. Jovem estudante. Mas que estava fora da escola. Né? E o jovem estudante, me permite, só fazer um parênteses, às vezes tem até foto no Facebook armado, né? E aí, o que é que aquilo vai E que se despertar? entenda, viu? A gente não está tratando aqui de questão racial. Não, nada. De maneira O nenhuma. que a gente está citando é A manipulação. A gente está Exato, só para trazendo deixar claro. exatamente como as informações acontecem. Né? E você nunca vai ver assim, entrou e assassinou um homem branco. Não, assassinou. Mas aí, quando for uma pessoa de cor, e aí vai dizer assim, não, uma pessoa de pele negra, não, assassinou o negro. E o que é que aquilo vai fazer? Vai trazer, vai despertar um sentimento das pessoas. De indignação. De indignação. Você matou ira. porque ele era negro. Se fosse branco, você não matava. E não é isso. Houve uma ação da polícia ali e, infelizmente, que ninguém quer, né? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Isso. Mas que todos chegam ao conhecimento, que alcancem a salvação. E é por isso que a igreja está aí anunciando a verdade, a palavra de Deus. Mas a forma como é colocada é justamente para criar isso na mente das pessoas. A informação, eu estava checando uma informação, veio um gráfico e tinha assim, a letalidade, olha o gráfico, né? O indicador. Taxa de letalidade da polícia militar contra negros. Aí, mas assim, qual é o objetivo? O que é que eu quero com isso? Taxa de letalidade da polícia, se quiser colocar, ou seja, ainda jogando a polícia como sendo os Pintar assassinos. um falso racismo. Não, a gente tava falando sobre isso, né? Fazer Você odiar o herói. E um falso racismo, porque... E se apaixonar pelo vilão. E esse dado estava mostrando lá, 70% no estado da Bahia, o estado que tem uma letalidade policial contra negros muito grande, é 70%. Ora, vamos ver qual é o percentual da população negra e população branca da Bahia. É muito maior. A Bahia é um estado que, infelizmente, ela tem o índice de desemprego muito alto, criminalidade muito alta. Como um todo, né? A Bahia são números que... Agora a Bahia ainda mais. Ainda mais, né? Lidera o... Então, a Bahia tem todos esses dados que justamente... Qual a consequência disso? Claro, trazer a violência. Isso. Muitas pessoas... E pela população da Bahia ser a sua maioria negra, consequentemente, no embate, numa situação dessa,
qual a probabilidade de morrer mais branco do que negro? É maior, né? Sem contar que a probabilidade de morrer mais negro é muito maior. sem Por conta contar da própria que população, né? na raça negra eles englobam várias outras raças, Isso, porque existem isso. muitas Exatamente. raças aqui no Brasil, mas se for caboclo, mameluco, Não, aí quando eu fui ver essa questão pardo, eles botam tudo no Aí quando eu fui pacote ver só. a questão negra, Pois o é. percentual negro, aí dentro do percentual negro estava lá, pardo, Isso. né? Porque hoje em dia, me permita fazer um Que é parênteses. justamente para trazer a narrativa de... Eu, por exemplo, sou pardo na minha Não, certidão de nascimento. Então, Engraçado que no eu meu estaria também tem nesse pardo. percentual. Na minha certidão também tem pardo. Então o senhor estaria também dentro Mas do... era assim, rapaz, que pardo que tu é branco? Bom, na minha certidão tem pardo. Estaria dentro E do até índice. a estatística, quando ela é feita, é o que você diz. Né? Se você for Isso. branco, você não, eu sou negro. Então a Mas pessoa eu vai sou lá e negro. vai colocar lá. Então esse dado aí ele é um dado poluído. Né? Até nisso a gente tem essa questão da manipulação. E como a gente falou, né, o irmão Vinícius até citou, aqui não é objetivo de falar, de jeito de nenhum, maneira pelo amor nenhuma. de A gente Deus. tá mostrando Nós a estamos manipulação. citando a forma como chega a informação. Por exemplo, a questão de feminicídio. Justo. O feminicídio foi um crime, não é? Que foi instituído, que é basicamente o seguinte: o assassinato de uma mulher pelo fato dela ser mulher. Ser mulher. Isso é a definição legal do crime denominado feminicídio. O que ocorre é que, na verdade, não existe feminicídio. É algo muitíssimo raro. Porque a maioria das mulheres que são assassinadas, geralmente por homem, Dá um problema. dá um problema. Mas é a realidade. Me permite falar aqui como jurista que eu sou. Gente, isso normalmente não acontece. Raramente, na verdade, acontece. Por quê? Quando acontece de uma mulher ser assassinada por um homem, normalmente existe outro crime tipificado no Código Penal, que é o crime passional. Qual é o crime passional? É uma pessoa movida por uma violenta emoção praticar o homicídio, aquele homicídio especial. Ou seja, é aquele homem que a mulher terminou o relacionamento com ele e ele, por não aceitar, quando vê a mulher com outra pessoa, vai lá e pratica o homicídio. Não é porque ela é mulher, é simplesmente porque ele estava movido de uma violenta e maligna Mas a estatística emoção. não é assim. Né? A estatística não é assim. Engloba tudo para trazer um contexto completamente diferente. Manipulação. né? Manipulação, justamente. E permita até voltar àquela questão lá do inicial, para concluir aquela parte de quando a gente comentou sobre a tipo de linguagem. Então, quando eles começam a utilizar essa linguagem apelativa e expressiva no lugar da denotativa, a pessoa acaba recebendo toda aquela carga ali de informação e ela passa a enxergar de uma forma totalmente diferente a situação. E como a gente vive num mundo, né, que demanda muito da gente, então a gente não lê toda a história, a gente acaba pegando o título, que já vem como um resumo, e com base naquele resumo a gente começa a fazer tomando as nossas conclusões. É como né? se colocasse um óculos embaçado na gente, né? Exatamente. E aí a pessoa passa a replicar aquilo dali, que é a intenção do engenheiro social. Justamente criar manipulados, ou melhor, manipuladores, né, que já foram manipulados. Então eu manipulo aqui e essa pessoa que agora está manipulada com a mente, com um pensamento que não é dela própria, A gente pode levando dizer isso até adiante. que O efeito dominó. Existe isso com Exatamente. os influencers e youtubers, né? Porque Isso. a gente não pode dizer que eles são engenheiros sociais, mas eles já assimilaram as ideias e agora eles são multiplicadores daquelas ideias. Isso. E me Ele permita influencia dizer, muito. gente, existem conteúdos que são interessantes. Nós sabemos disso. Mas tem conteúdo que é um nada com nada. Pela fé. Como é que a pessoa gasta 40 minutos da vida assistindo um negócio que não é nada com nada? Pois é. Uma situação que até Josadak citou aqui, que eu achei interessante, o que leva um cristão, por exemplo, a seguir por um caminho que vai contrário aos princípios e valores que ele defende. Primeiro, você tem essa parte da manipulação. Então, ele passa a aderir de uma forma inconsciente àquelas informações e passa a comprar aquela briga que não era nem dele, né? De uma forma totalmente desconstruída como foi apresentada. E aí ele acha que está justamente mantendo seus valores éticos e morais e comprando aquela briga, e na realidade não é. E quando você leva ele para expor a realidade, aquela pessoa ela já não aceita mais a realidade.
E por que ela não aceita mais a realidade? Porque essa realidade, isso já ficou tão inculcado na mente dela, que por mais que você diga, meu amigo, olhe, a biologia, a ciência isso. diz que existe X, Y, vai definir a sexualidade masculina, X vai definir a sexualidade feminina, macho e fêmea. Ciência, Bíblia, tá lá, Deus os criou, macho e fêmea os criou, ponto. Então, religião, ciência, trazem a mesma informação. Se a gente saísse em certas faculdades, em certas escolas, só vou faltar pedrejar, gente. E aí, o que acontece? Não, vamos fazer uma análise científica sobre isso aí. Já tem a ciência, já tem os dados da biologia. Eles criaram uma imensa caverna Mas de aí Platão. eles pegam a Exato. opinião de um sociólogo e um psicólogo com ideias Que é o Exatamente. argumento do transformam isso É aí onde a gente O queria chegar. especialista disse... Então, qual é o objeto de estudo aí? O objeto de estudo é justamente aquilo que foi analisado pela biologia. Então, Que é o fato, né? verificável. o É né? um fato, é verificável. Verificável, verificável. gerou dados, Isso, esses dados estão sendo apresentados. E aí não o tem que, como contestar. o que é que eles fazem? Não, peraí. Mas existe uma comunidade que estavam fazendo análise, aí entra a filosofia, a sociologia, Uma exceção. a psicologia, uns separam Uma exceção de uma imensa minoria. de uma minoria que, caso à justamente parte. sendo instrumentos dos engenheiros sociais, para fazer a justificação e quebrar a própria ciência. Transformar desse isso aspecto. numa generalização. E deixar aquela pessoa que já recebeu aquela carga de informação dentro de um mundo totalmente desconstruído. E aí ela tenta fugir daquilo, mas alguém diz, não, calma. Aí, não, mas está aqui, mas assim, a biologia não diz. Mas espera aí, você quer ir contrário a toda uma comunidade acadêmica que percebeu pensamentos, que percebeu comportamentos e que de Você é fato um negacionista. e aí vem. É a E a palavra pessoa do se momento. constrange aquela situação. Isso. E aquela, peraí, Diz, como eu não faço parte dessa comunidade científica, Então, desse acho que deve grupo, ser essa nata verdade. intelectual, então eu vou me calar e vou deixar pra lá. mesmo que seja um doutor formado, com autoridade, com artigos publicados, mas ainda assim ele é desmerecido. Exato. Meramente por não estar concordando com a Isso, opinião isso. daquele grupo. Exatamente. E eu acho o seguinte, é importante a gente frisar que, como o irmão Sandro falou logo no início, né, do nosso podcast, né, o que é que isso tem a ver de forma direta com as nossas vidas, né? E aí, mais uma vez, a gente dá um passo atrás para falar em relação a gente que é cristão, que está com os olhos espirituais abertos, né, nesses últimos dias. Isso tudo vai levar para um determinado fim, né, que nós já sabemos qual é, já está escrito na Bíblia, né? E as coisas, quando vêm, né, até nós, elas vêm com aparência muito boa, né? Olha para a sua segurança, né? Olha para um mundo melhor, né? A Agenda 2030, por exemplo, está aí, né? Quem quiser, a gente não vai se aprofundar aqui. O globalismo. Exatamente, mas a gente Pesquise, gente, estude. Estude, pesquise. A gente faz um comentário assim bem en passant, mas aí os irmãos vão pesquisando, porque é muito bom quando a gente tem curiosidade, né? Quando a gente não sabe um determinado tema e vai lá, corre atrás, pesquisa, porque a gente cresce enquanto pessoa. E isso tudo vai levar para um fim que a gente já conhece, né? E eu queria deixar um exemplo prático aqui de como é que isso pode se dar. Um dos viés, apenas um, porque tem vários. Hoje em dia existe um sistema de crédito. Aqui no Brasil a gente já tem, né? Você baixa o aplicativo lá do SPC e Serasa e lá ele coloca a tua pontuação apenas financeira. E aí, do ponto de vista prático, a gente sabe que isso é bom, né? Veja, eu iniciei a fala dizendo que tudo que chega até nós, né, ou para a gente, vem com aquela roupagem tranquila, né? Não é para sua segurança, é para facilitar a vida. Enfim, então o score de crédito ele é bom quando a gente olha pelo o aspecto financeiro. Por quê? Porque isso evita, né, com que os bancos, né, e as instituições financeiras ela empreste dinheiro, por exemplo, para uma pessoa que é um mau pagador, certo? Mas isso também a gente usa ao nosso favor. Quando a gente quer tirar um empréstimo porque a gente quer fazer uma reforma numa casa, quer tirar um carro ou algo desse tipo, fazer algo que envolva um pouco mais de dinheiro, que a gente precisa de um crédito, se eu sou um bom pagador, eu chego lá na instituição e mostro meu histórico de bom pagador e eu consigo isso
tranquilamente, né? Porém, existe um país que até então, antes desse governo, o Brasil era muito alinhado com ele, e aí os irmãos já sabem quem é que eu estou falando, que em 2014 ele implantou um sistema de crédito. E começou assim, né, dessa forma. Apenas a questão financeira, só que eles foram recheando mais esse score de crédito, né? E aí começou a envolver amigos nesse score de crédito, começou a envolver cartão de vacina, começou a trazer agora para o score de crédito, que era algo que era para ser único e exclusivamente financeiro, começou a trazer informações pessoais. Isso. Né? De maneira que se você obedecesse aquele critério estabelecido pelo governante, Perfeito. você seria um bom cidadão, teu score subiria. Se Perfeito. você começasse a questionar... Perfeito, Não, isso exatamente. não é cometer crime. Isso não. é real. É questionar e ir por um lado diferente do que aquilo que o partido que está no poder está dizendo. Perfeito, é isso. Teu score começa a descer, você começa a ser visto como um mau cidadão. É isso. Observe que no livro de Apocalipse diz que a besta ela vai governar dessa forma. Perfeito. E Perfeito. quem for É isso. contra ela não vai conseguir Exatamente. comprar, nem Exatamente. vender, nem ter liberdade. Exatamente. E Ou porque... seja, a gente poderia aqui Estamos sentar para ouvir os dois falarem sobre o período do anticristo. Não? A gente está assistindo o Exatamente, sistema do moçada. anticristo se montando, sendo armado. exatamente. Exato. Perfeito. Sempre É isso que a gente falou, o irmão Tiago sempre bateu nesse ponto lá na doutrina, lá em Vila da Caixa, que, principalmente nesse período agora de A eleição... doutrina vai começar a encher agora. Vai com A certeza. propaganda agora aqui foi forte. Quando é a doutrina de Caixão? Terça-feira, dia de terça-feira. A Uma propaganda semana foi vai para forte. Caixão, outra semana vai para Monte Isso que eu Blanco. ia dizer, Blanco, só de não uma saia vez. ninguém de Monte Blanco. Então, irmãos, porque às vezes o telespectador pode estar assim, mas eu queria ver o impacto disso na nossa vida. E o impacto é justamente esse que o nosso irmão Sandro muito bem colocou. Isso nada mais é do que um cenário que está sendo montado, né, Isso. para a chegada de um governo global. Isso é um fato, então não tem como ninguém mais negar isso. Inclusive, nós já temos um legislador global, Isso, um perfeito. judiciário global, o que Perfeito. falta agora é um Manipulação executivo de global. informações. De informações. A nível global informações. também. Exato. Isso. Ou seja, existe uma agenda, né? A gente falou da Agenda 2030 aqui. E sutilmente um representante religioso global, né? Justo. Que ainda... Isso, A exatamente. Bíblia denomina como Então- falso profeta. Exato. Então, veja, nós estamos presenciando isso acontecer. Para quem pensa que está muito distante, né? Josadak, Pode falar. deixa eu só abrir um parênteses aqui. Gente, pelo amor de Deus, ninguém está dizendo que o anticristo chegou, não. Viu? Não, calma pelo aí, amor de tem que Deus. ficar Quer dizer claro. que o A Bíblia diz sistema que- dele já já se está prepara. Eu vi aqui na mente, Exato, não, exato. deixa eu citar logo. Exato. A Bíblia Isso diz que o espírito do anticristo já E- está operando. Vale Nós a não pena- somos tribulacionistas, nós somos Doutrina- pré-tribulacionistas. Doutrinariamente é importante destacar de que nós cremos que o Não irá anticristo passar. só Isso. irá reinar Quando a depois que a igreja for for arrebatada. Isso E ainda não participaremos aconteceu. desse período, né? A gente está Exatamente. trazendo isso aí. Que é a pra- preparação para A preparação é para mostrar o quão está perto. Né? Porque tem muita gente que vê as evoluções da tecnologia e fica encantado com essas coisas. Não, isso vai ser para o meu bem. Se Não desarma, é. né? Perfeito, não é para o seu bem. Lógico, porque é como eu falei, a questão dos engenheiros e os irmãos muito bem colocaram aqui, sociais, eles vão te vender como algo muito bom. É para a tua segurança, não é? É para que você tenha um controle melhor das suas finanças, mas aí vai colocando uma coisa, vai colocando outra. E nesse país que eu citei aqui, que eu citei sem citar o nome, né? Da bandeira vermelha e das estrelinhas amarelas. Exatamente. Então, o que é que acontece? Eles podem formar, por exemplo, uma determinada cidade conforme eles querem. E como é que isso acontece? Através do seu score. Né? Se eu tenho um amigo e eu sigo esse amigo na rede social e esse amigo publicou um post contra o governo ou contra o próprio score de crédito, só pelo fato de eu ser amigo dele, eu caio na minha pontuação. E aí, quando eu for tentar uma mudança de cidade para cidade, eu não estou nem dizendo de país para país. Quando eu for tentar uma mudança de cidade para cidade, se eu não tiver o score adequado que aquela cidade lá pede, eu não consigo mudar. Então, eles vão cada vez mais enclausurando as pessoas. Né? Agora mesmo estourou uma revolta lá, justamente com essa questão da saúde pública lá que eles estão enfrentando lá. E aí o povo se revoltou, porém, no aplicativo, que eles também têm um aplicativo lá que funciona através de QR Code,
é como se fosse um sinal, o nosso semáforo aqui, né? Existe a sinalização amarela, a verde e a vermelha, né? A amarela significa que você tem alguma pendência lá com o Estado. E aí você, antes de você mudar ou viajar ou pegar um ônibus alguma coisa assim lá, é preciso você passar lá naquele posto de cheque para ver e para resolver alguma pendência. Se tiver vermelho, você não consegue, é porque você de fato tem alguma pendência com a justiça e de imediato lá as autoridades policiais já podem chegar para questionar você. E vale dizer que nós não temos completa ciência, melhor dizendo, do que está acontecendo lá, porque a mídia é Exatamente. regulada. O que vem de lá para cá é muito A regular. mídia é regular. Exatamente. Regularização de mídia é um pesado. assunto muito pesado, muito sério, e quem acha que é bobagem, quem acha que é brincadeira, quem acha que é bom, está redondamente enganado. Ô, irmão Vinícius. Regularizar a mídia é extremamente sério, porque lida com o direito constitucional da liberdade de expressão, da livre manifestação de pensamento, artigo 5º, inciso 4º e diante, e isso é muito sério. Uma coisa é você dizer assim, não, eu posso falar. Outra coisa é alguém dizer, não, você pode falar até o limite que eu permitir que você fale. E isso é Exato, muito sério, perfeito, gente. Isso é perfeito. muito sério. E a gente está vendo isso nesse país. Isso. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo porque a mídia é regulada. E aí? Eu- Será Ô, que é irmão- isso mesmo que está acontecendo ou está muito mais sério? Irmão Vinícius, me permita, até o irmão Tiago vai falar aqui, mas só para eu abrir um parênteses aí, que eu achei muito interessante essa sua fala. O candidato que foi eleito, né, ele tem uma proposta de regulamentação da mídia, não é isso? Então, é mais um ponto de atenção É para que, gente, inclusive, cristão. um ministro do STF, Isso. em uma reunião, pediu para que isso fosse feito. Para Exato. que fosse desenvolvido um projeto de lei para regularização Regulamentação. para a regulamentação das mídias sociais. Isso foi um pedido Isso. de um ministro Isso. para um projeto Que não de lei. deveria, né? Que não deveria. O ministro ele só deveria se pronunciar nos autos, né? Mas não é o que acontece Exatamente. aqui. Então, por que eu levantei esse ponto? É mais um ponto de atenção para a igreja, né? Para a gente orar em relação a isso, pedir a Deus que entre ali no executivo, no legislativo, no judiciário, porque se um projeto como esse for aprovado, isso impacta até na evangelização Na da pregação igreja do evangelho. através da internet. Até que ponto a gente vai poder abrir a Bíblia e pregar? E dizer a verdade, A que ali verdade está, da palavra né? de Deus. Porque tem a questão do politicamente correto, tem a Isso. questão, enfim. Quando o senhor estava citando sobre essa questão de mídia, eu, enquanto estava, né, na atividade, e a gente precisou negociar uma compra com esse país, e era um componente para a gente fazer montagem de cadeira. E aí a conversa da gente era sempre por e-mail, né? Com as empresas de lá. E aí a gente teve a oportunidade de começar a falar no WhatsApp. E aí, conversando com a menina lá, aí eu disse, olha, vocês falam, depois vocês somem. Aí ela disse, não, é porque a gente nem sempre tem os horários que a gente pode estar falando no WhatsApp, e não é tudo que a gente pode falar. Então, quando é questão comercial, não sei como é que eles conseguem fazer esse acompanhamento da conversa do WhatsApp, mas ela disse que se for comercial, eles conseguem. Mas se for envolver religião, enfim, ou alguma coisa contra o governo, eles perdem. Tem o WhatsApp bloqueado. Veja como não isso consegue. segue o nível, né? Ele já identifica. veja o nível de observação que existe. Que chega, né? E aí, depois eu acabei perdendo contato com essa pessoa nessa empresa, mas a gente precisou fazer uma compra de um outro componente. E aí a gente teve um problema porque a gente, nessa compra, eles pediam 30%, a gente remeteu essa compra para o exterior, para eles. E aí, quando eles receberam esse valor, que era para iniciar a produção, começaram lá a produção. Nesse meio tempo aí, terminou o período que eles tinham liberado pelo governo para operar naquele prédio. Porque lá tudo é do Estado. Isso. Então, o terreno que tu comprou para colocar a tua empresa é do Estado. E aí, quando passa-se o período e termina aquele período ali, tu tem que entregar tudo, devolver. O prédio que tu montou, tudo que está lá, é do Estado. Iniciar uma nova Sai história. e começa uma nova história. E isso a bem gente está assim. falando de propriedade privada. Exatamente. Quando a gente vai para coisas ainda mais profundas, o filho não é seu, o filho é do Estado. Isso. A educação que o seu filho vai receber
Não é E- sua, é do Estado. E aí a gente teve um problema lá, porque é até interessante para você ver o nível que é. E a gente, como tinha pago, inclusive estava no nome da antiga empresa que estava nesse endereço, e ela não existia mais, aqui no Brasil a Receita Federal ela não aceita. Então eu tinha que ter o documento da empresa que eu remeti o valor, mesmo tendo sido um adiantamento. E aí, até para ela explicar o que foi que aconteceu e entender qual é a cultura deles, porque o governo é quem determina tudo, até a propriedade privada não é privada, é do governo. Ela teve que emitir um papel timbrado explicando toda a situação, a gente pegar da entrada na Receita Federal, como a Receita Federal já entende como é que é a dinâmica lá, porque outras empresas também passaram pelo mesmo problema, e daí eles foram compreendendo a situação, entenderam e aí aceitaram. Aquele valor foi direcionado para essa empresa nova, a gente pagou o saldo que precisava e aí conseguiu ter o material, né? Mas para você ver o nível que é, né? O Estado domina de fato tudo, o controle da mídia até o que é da pessoa, o que seria privado passa a ser do Estado. E nisso tudo, nós mostramos de maneira muito clara que existe essa manipulação de informações, isso chega a níveis espirituais também, mas eu acho que a gente, caminhando para o final, pode dizer que há poder no sangue de Jesus Sim, sim. para quebrar essas barreiras, há poder no nome de Jesus, Em nome de Jesus. para abrir os olhos, olhos, principalmente para isso. abrir a mente, o entendimento, para que nós possamos cumprir o que o nosso Senhor disse: vigiem. Vigiem. Fique de olhos abertos, A tome palavra é cuidado para não ser manipulado, e manipulado ao ponto de não somente a sua parte social, política ser afetada, mas até a sua parte espiritual, Exatamente. para que ela não seja apertada e você guarde o que tenha, a fim de não perder aquilo que Examine. recebeu. Examine tudo. Eu acho que um jeito... Retende o bem. Retende o caminho. Acho que o jeito importante de se identificar isso é ouvir o que a sua liderança diz. Justo. Porque, ora, se eu estou numa igreja, sou membro dessa igreja, o meu pastor me dá uma orientação, qual orientação eu vou preferir? Aquilo que a rede social está me instigando a acreditar sem eu conhecer, ou aquilo que o meu líder está dizendo: olha, cuidado, não é por aí, isso está Isso, errado. perfeito. Olha o que está escrito aqui na Bíblia. Verdade. E ainda assim nós vimos muitas pessoas dizendo: não, ele está errado, ele não devia estar se envolvendo nisso, isso não tem nada a ver com ele. E seguindo opiniões de pessoas com Isso. caráter duvidoso, Isso. com uma ficha criminal duvidosa. Extensa, né? E grande, né? Então, eu acho que o senhor está dizendo que tem poder no sangue de Jesus. Eu creio que esse episódio vai ser uma ferramenta para que Isso. o Espírito Santo possa usar e levar a pessoas e alertar. Eu acho que quem já está confuso, parece que a mente não tem mais conserto, né? Parece que já virou uma bagunça, uma oficina de coisas ruins, mas tem muita gente aí no meio inocente que está se deixando levar, e tomara que o programa hoje venha esclarecer muita coisa, Amém. alertar pessoas e endireitar pensamentos para que o nome do nosso Deus seja glorificado. O assunto é extenso, a gente podia ficar aqui até 5 da manhã, ou podia voltar semana que vem mais uma vez. A parte 2, né? Mas por hoje eu acho que a gente atingiu um objetivo. atingir um bom conteúdo, e acredito que a gente conseguiu ser muito claro naquilo que a gente queria passar. Tomara que as pessoas tenham absorvido isso. Queira A gente Deus. quer convidar você para compartilhar esse link, para mandar para alguém que precisa ouvir sobre esse assunto, que precisa entender sobre essa matéria. Sei lá, joga isso aí no grupo da família e depois vai debater aí o que é que você acha, e você concorda, você não concorda. E vai ser interessante, vai ser de construção Justo. para muitas vidas, né? Verdade. A gente quer agradecer a vocês por estarem aqui hoje com a gente. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, ou se quiserem fazer um encerramento aí da fala, ou lembrou de mais alguém que quer dar Ou aquele- quiser reiterar a família. Fiquem à vontade. Eu quero agradecer o espaço, a oportunidade de a gente poder tratar desses assuntos, tendo em vista da sua grande importância no cenário que a gente vive atual, e dizer como conclusão de fala que tenham muito cuidado, analisem muito bem. E primeira coisa, quando vir seja um filme, seja livro, seja o que for, analise.
Observe os valores que você defende, valores éticos, morais, espirituais que você defende. Está de acordo? Descarte. Descarte, porque ali tem um objetivo por trás, e o mais importante do que estar certo ou errado é você estar de acordo com o padrão estabelecido por Deus para entrar no céu. Isso. Amém. Aquele clássico, né? O versículo que foi tão falado esse ano, né? João 8:32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você tem alguma dúvida em relação a tudo isso que estamos atravessando, né? Enquanto sociedade, enquanto cristão, vá na palavra, né? Analise as Escrituras e veja se, de fato, essas coisas que estão acontecendo são assim, né? Fazer feito... Seja como Bereano. Bereanos, exatamente. Isso. Já fazendo aqui a propaganda. Então, analise as Escrituras, né? E veja que tudo isso que foi falado aqui está hoje de forma real nas nossas vidas, né? A gente está sendo bombardeado diariamente com essas coisas e, como o nosso irmão Vinícius falou, se a gente não vigiar, a gente acaba, de fato, caindo nos laços, né? Que esses engenheiros sociais aí proporcionam aí para a sociedade. Então, queria também agradecer ao pastor da igreja, agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, agradecer também pelos irmãos que dedicaram esse tempo aí para nos assistir. Amém. Tamo junto. Deus Amém. abençoe grandemente nossos irmãos. E lembrando a você, mais uma vez, aquilo que o irmão Santo falou, compartilhe o link, tanto aí pelo YouTube como também pelo Spotify. E seja não somente você edificado, mas seja instrumento de Deus para que outras pessoas também sejam edificadas, sejam confrontadas, reflitam. E eu creio que o Espírito Santo vai fazer com que isso cresça na mente e dá esclarecimento para a glória de Deus. Amém. Amém. A gente agradece a você pela sua audiência, pede que você compartilhe, agradece aos irmãos também pela disponibilidade de estarem aqui. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui mais uma vez. Deus abençoe você.